This episode is brought to you by Companion. Iris and Josh seem like the perfect match, but when a weekend getaway turns into a nightmare, Iris realizes that things aren't as perfect as they appear. From the creators of Barbarian and the studio that brought you The Notebook comes a twisted tale of modern romance and the sweet satisfaction of revenge. Companion, now playing only in theaters. Rated R, under 17, not admitted without parent. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bom? Algum recado? Nenhum recado. As besteiras que eu vou falar no final. As besteiras de sempre. Eu tenho um recado que fiquem ligadinhos que em breve sai o nosso sorteio de final de ano lá no Instagram, e provavelmente a gente vai fazer um só para apoiadores também, né? Então, fiquem ligados também. E vem aí que os incensários e cinzeirinhos, porque tem um monte aqui na minha casa, então vou botar no sorteio também. Isso aí, ó, vai ganhar um exclusivo, artesanato exclusivo da Jéssica, então fiquem atentos aí, vai ter um sorteio no nosso Insta. Se o podcast não der certo, né, galera? É bom eu ter uma... E um sorteio para apoiadores. Então isso é em dezembro, tá? Que a gente lança. Começo de dezembro, gente. A gente tá reunindo ainda o que vamos sortear. Mas é livro e coisinhas. Coisinhas que a gente sabe que vocês gostam. Exato. Então, bora para o episódio de hoje. Antes de começar, eu só quero dar a indicação que a Jéssica deu, na verdade, e eu ouvi pra fazer esse episódio, que é o podcast O Caso Últimos Passos, que é maravilhoso, né, que tá aí nas plataformas de podcast, que é sobre este caso de hoje especificamente, e é muito bacana porque tem entrevistas com pessoas envolvidas, tem muitos detalhes, então é muito bom. Uma coisa que eu gosto desse caso é que, assim como o da Praia dos Ossos, né, e é um negócio que eu sempre reforço muito quando eu falo sobre o meu gosto, né, de true crime, é contar um pouco a história do Brasil, contar a história do que a gente vivia, contar a história, por exemplo, das mulheres, do movimento feminista. Tudo isso é contado, sabe, também nas entrelinhas quando a gente vê esses crimes, né, porque, enfim, né. Esse caso em específico de hoje é muito retrato da ditadura, né, da época. Então, você tem, não só daquela época, mas que hoje em dia também acontece, que gente rica faz o que quer, né? Então, mas é um recorte bem importante a gente fazer de como a ditadura permitia corrupção, permitia crimes acontecerem, né? E pessoas ricas fazerem o que quiserem, porque tem contatos com generais, enfim. E que nem a Bruna falou, não que hoje não tenha, mas, por exemplo, há uma questão de mediaticidade. Não existe essa palavra, mas vamos fingir que existe. Maior, sabe? Se tornar mais midiático essas coisas. Isso. Né? E não necessariamente a cobrança vai acontecer, mas, tipo, não tem tanta passação de pano. Tem, mas não tanto, entendeu? Enfim. Gente, eu acho que é bom reforçar antes de começar que é um caso extremamente violento. E eu tentei não colocar tantos detalhes, mas eu tive que colocar alguns detalhes pra vocês entenderem o nível de crueldade, mas mesmo não colocando, enfim. É muito horrível. Muito horrível. Então, né, gente, se tiver questão de violência sexual, principalmente, tomem cuidadinho ao ouvir. Então, quem é essa moça que a gente vai contar a história hoje? Era a Cláudia Lecim Rodrigues, que nasceu em junho de 1956, no Rio de Janeiro. Ela era filha de um casal de classe média alta, o comandante Hilton e a dona de casa Maria.
E a Cláudia sempre teve tudo que os pais poderiam dar, como uma boa educação. A mãe dela, na verdade, ela fazia trabalho de secretária, né? Para alguns, como que fala, diplomatas que vêm de países internacionais, enfim, de outros países. Eles, tipo, tinham fluência em inglês, que não era uma coisa... E alemão também, porque a família dela era alemã. Então não era todo mundo que tinha na época, principalmente exato. acesso Mas não era um trabalho fixo que ela tinha e ela não fazia todos os dias, né? Então boa parte do tempo ela era dona de casa. E ela era irmã da atriz Márcia Rodrigues, que ficou muito, muito famosa, teve seu estouro aí como protagonista do filme Garota de Ipanema, de 67. Então ela era bem mais nova, inclusive, né, que a Márcia. E foi um dos motivos aí desse caso ter a repercussão que teve foi por conta disso, né? Por conta dela ser irmã da Garota de Ipanema. Que acho que se não fosse isso também não teria sido jogado pra baixo do tapete imediatamente, né? Se a família não tivesse esse alcance midiático. Ela morava com a família desde criança na rua Fernando Mendes, esquina com a Avenida Atlântica, com uma bela vista para o mar. E quando tinha 21 anos, ela passou por um período depressivo. Ela não conseguia esquecer um namorado que teve nos Estados Unidos, que o irmão mais velho morava nos Estados Unidos e ela foi pra lá, né, passar um tempo com ele. E trabalhou, enfim, porque ela não decidiu o que ela queria fazer da vida, basicamente, né. Mas essa depressão estava sob controle, ela fazia terapia e tudo mais, e ela já tinha usado drogas, como a maioria dos jovens de sua convivência, mas ela não tinha problemas advindos deste uso. A Cláudia adorava música clássica, ler e as sessões de filmes de arte do antigo Cine Veneza. A Cláudia era namorada do cineasta Pedro Carlos Rovai. Foi na festa de lançamento do filme Gente Fina é Outra Coisa, inclusive já vi esse filme também, no qual a sua irmã participava e que Rovai fazia parte da produção do filme. Nessa mesma festa, Michel Frank diz que depois viu a Cláudia pela primeira vez, mas apenas de vista mesmo. O seu pai, Egon Frank, era um dos financiadores do filme. Frank era proprietário de uma imobiliária em Ipanema e o filho sócio majoritário da fábrica de relógios Mondane, exibido nos pulsos de grande parte da classe média dos anos 70. Uma noite de sábado, Cláudia se despediu dos pais e foi a uma festa. Ou seja, né, a gente já vê aí que o Michel Frank era podre de rico. O pai dele era dono... uma fábrica de relógio, né? Que é, tipo... Não, e tinha uma imobiliária fudidaça também. Então, era uns negócios de luxo mesmo, assim, ele tinha muito, muito dinheiro. Gente, assim, muito dinheiro. Isso, é Mondane, né? Você falou ali, né? Desculpa, não vi. No sábado, dia 21 de julho de 1977, o Pedro convidou a Cláudia para uma festa no apartamento de Frank, no Leblon. Porém, disse para ela ir na frente que ele iria depois. O apartamento seria um ponto de uso e tráfico de drogas, chamado de tóxicos na época. Tanto que minha avó vivia falando, não usa tóxico. Tóxicos, verdade. Tóxicos. Né? Onde estava também o cabeleireiro George Cour e Michel Frank, entre outros. Porque também era isso, né? Tipo assim, óbvio que em plena ditadura militar existia, sim, o uso de drogas. Mas o uso de drogas, eles eram ou de pessoas pobres, mas era muito raro, por exemplo, pessoas pobres usarem drogas. Porque não tinha a distribuição fácil que tem hoje em dia, né? Então, exatamente. Pra você conseguir droga, você tinha que ter dinheiro pra comprar, porque não tinha na rua, assim, disponível. Não vinha, às vezes, num país também. Exato. País. Então, os playboys, eles se juntavam pra consumir droguinhas em casa. Era isso, né? Exatamente. E aí, segundo o livro do Valério Meinel, a Cláudia teria passado o final de semana com os dois homens que jogavam cartas, tiravam cocaína, que era vendida pelo Michel aos amigos que chegavam sem parar. A casa dele, o apartamento, né, era um point. Ele era realmente o playboy cheio do dinheiro que tinha droga em casa, né? Todo mundo ia lá. Não é que ele era, nossa, o traficante. Não, gente, é uma outra realidade, sabe? Exato. O playboy que tem dinheiro e tem droga, né? E aí, tipo, é isso. Isso. Muito entra e sai entre uma cartada e outra, e a Cláudia teria ficado lá de bobeira enquanto o Michel usava muita droga. E ele cheirava cocaína desde os 16 anos. Na noite de 24 para 25 de julho de 77, o operário Luiz Gonzaga de Oliveira estava agoniado com uma dor de dente e por isso ele não conseguia dormir.
E ainda de madrugada, com a falta de sono, ele saiu do barracão que ele estava dividindo com outros 3 funcionários da empreiteira Tecnosolo, na Avenida Niemeyer, no Leblon, para observar a lua. E aí foi quando ele notou 2 homens saindo de uma Brasília, ali perto, e por uma fresta na parede do barracão ele vislumbrou a Brasília estacionada quase em frente, com um homem em seu interior e outro do lado de fora. Bom, ele voltou à cama, mas novamente ele foi despertado, agora por vozes masculinas. As vozes o atraíram de novo para a fresta. Observou então o homem que estava sentado no banco da frente pular para o banco de trás, enquanto o outro parecia tirar alguma coisa de dentro do porta-malas. Depois de algum tempo, período no qual o carro mudou de posição algumas vezes, indo adiante ou para trás, Luiz Gonzaga de Oliveira percebeu os 2 homens se afastarem da Brasília, carregando uma grande mala, até um ponto mais baixo da encosta. Nesse momento, né, que eles estavam longe do carro, ele saiu e se aproximou do carro, e ele anotou num muro, com um pedaço de pedra, uma brita assim, né, ele anotou o número da placa dessa Brasília vermelha, que era 5964. As letras ele só memorizou, que eram SX. E aí ele voltou pro barraco. Somente 2 horas depois, sempre meio acordado, meio adormecido, ele ouviu o carro ligando, e aí os estranhos tinham partido, e aquela cena não saiu da cabeça dele, porque realmente é estranho, né? É um lugar, tipo, isolado, assim, ele tava lá no barracão da construção, né? Porque tava participando da construção. E esses carros parando do nada, sai com uma mala. Muito estranho. E aí, quando ele acordou às 4h30 da manhã, como de hábito, ele contou o que tinha acontecido para os colegas e ele propôs que eles fossem todos até as pedras para verificar o que tinha acontecido, né? Os colegas não se empolgaram com a proposta, falando que deve ser macumba, e alegaram eles. E aí o Luiz Gonzaga resolveu fazer uma inspeção por conta própria, mas ele não achou nada, assim, o ponto que ele olhou, não encontrou nada. Sim. Porque eu acho que também rolou algum sentido de que, mano, essa merda está errada, né? Sabe? Tipo, não, vamos cutucar, vai que a gente acha realmente alguma coisa, e aí, sabe? Bom, após o amanhecer daquela segunda-feira, um cadáver foi visto na encosta no Niemeyer. A polícia recebeu uma chamada e, por sua vez, acionou o corpo de bombeiros, já que a rocha junto ao mar, íngreme e coberta de limo, tornava impossível o resgate sem cordas. Horas depois, os socorristas recuperaram o corpo de uma jovem nua. Aí vemos detalhes, né? Que é o rosto desfigurados com sinais de espancamento e violência sexual. Uma sacola cheia de pedras atadas por arames à moça. Indicava a tentativa frustrada de jogá-la ao mar. O corpo acabou preso na superfície. Na hora do almoço, um colega de serviço comentou com Luiz Gonzaga. Acharam um corpo no chapéu dos pescadores. Ele trabalhou a tarde toda. Ao voltar para casa no final de tarde, pediu para a vizinha o telefone da polícia. Ela não tinha. Luiz Gonzaga dirigiu-se ao orelhão e telefonou para a Rádio Globo. Uma coisa que eu acho bem importante que eles comentam no podcast é a misoginia, né? Que naquela época era muito, muito pior do que hoje em dia. Mas que a cena... encontraram uma mulher morta, espancada, né? Num paredão de pedra. E juntou muita gente pra ver o resgate. E as pessoas, assim, sem pudor nenhum, sabe? Tratando os próprios socorristas que estavam lá, tratando como se fosse um bicho morto, sabe? Porque nem eles bicho, mano, tratava do jeito que eles... como se fosse lixo, né? Realmente. Nem bicho se trata assim. Porque era uma mulher nua, espancada, provavelmente poderia ser uma prostituta. Essa era, né, o raciocínio deles, então... E também era o raciocínio do tipo assim, se ela tá ali é porque ela fez alguma coisa pra estar ali. Exatamente. Entendeu? Mulher de bem não estaria na rua, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. Então, é muito triste, assim, esse caso... Quanto mais eu ouvi o podcast, mais eu ficava revoltada de ver como não só a Cláudia, mas a família dela foi tratada. E como considerando que não também. era que a Cláudia era uma família completamente marginalizada. Era uma família de classe média, todo mundo branco, todo mundo... avós europeus e coisas do tipo. Mas mesmo assim,
né? A misoginia era sempre muito carregada, né, cara? Exato. Assim, é surreal o jeito como eles retratavam ela e depois culpabilizando ela, né? Dizendo, era uma mulher... Porque ela era uma jovem independente, assim, né? Tipo, ela gostava de festa, ela gostava de sair, ela gostava e os pais de não namorar. encanavam também com isso. Eles não tinham problema, né? Então, ela sempre teve uma certa liberdade, né? Que muitas meninas não tinham nessa época. Então, parece que... Não parece, dá pra ver realmente que a sociedade, no geral, culpabilizou ela completamente, né? Ela é culpada pela morte dela. Eu acho que o mais triste dessa história, além do crime, obviamente, é como que as pessoas tratavam elas, entrevistas, de como a opinião pública sobre ela, né? Exatamente. Bom, voltando então, o Luiz Gonzaga conseguiu falar com 2 pessoas da rádio, mas com o redator-chefe somente na terça-feira, a quem ele revelou o segredo dos números anotados nas pedras. Ele falou que também podia reconhecer ao menos um dos homens da Brasília, porque tinha visto ele da cintura para cima. Com a placa revelada, a polícia descobriu que a Brasília estava registrada em nome da imobiliária suíça, e o dono desta imobiliária era ninguém menos que o Michel Frank, nosso playboy filho da puta. Imediatamente, o Michel ele se tornou o principal suspeito do crime, mas, obviamente, ele desapareceu assim que percebeu o cerco se fechando. Escondido da polícia, o Michel contou, sempre por meio de um advogado, diferentes versões sobre o seu envolvimento com a Cláudia. Mais pra frente a gente vai falar dele, né, do Varvaro, que é uma figura que, assim, parece saído de um filme, que é o detetive, né, o policial que assumiu o caso primeiro. Ele na época ele foi tido desse caso, esse caso foi muito midiático, né? E aí, tipo, mano, ele foi tido como um galã, ele chegou a fazer telenovela. Sério? Sabe? Eu não sabia disso. Tem no próprio podcast, se fala assim, que ele não era telenovela, ele fez aquelas novelas... Radionovela. Não, gibi-novela, sabe? Sim, que é na revista, né? Isso. Sim. Ele é, gente, uma figura, parece um personagem em filme, né? O jeito dele, assim. É aquele policial estereótipo do cara que realmente vai atrás, o bom policial, né? O bom detetive. E justamente por conta disso que ele foi afastado, né? Depois. Mas... Vale a pena você ouvir o podcast só por ele, porque realmente eu acho que é uma figura incrível e que tem que ser exaltada mesmo, porque o cara realmente fez o trabalho dele e passou a vida inteira fazendo um bom trabalho aí, sendo um bom detetive, né? Então a gente tem que reconhecer aí quando, né, a polícia faz um bom trabalho, pelo menos uma pessoa da polícia faz um bom trabalho, enquanto todo o resto está tentando atrapalhar ele, né? Isso que é o mais foda também nesse caso. No primeiro momento, admitiu que Cláudia estava em seu apartamento, né? O Michel, né? Na noite do sábado anterior. Mas por pouco tempo, pois ela teria tocado a campainha pedido para usar o telefone. Depois de várias ligações, teria saído por volta da meia-noite, sem informar para onde iria. Muito aleatório. Né? Mas ao contrário do que foi dito, o porteiro do prédio contou à polícia ter visto Cláudia no domingo, com Michel e outro homem, branco e forte, identificado como Jorge Skur, o famoso cabeleireiro com salão no hotel no 5 estrelas Mary Jane, no Leme. Por causa do relato que a vítima tinha passado a noite no imóvel, a família Frank começou a se preocupar. Olha que, mano, que ódio. Chamou um criminalista em um período para que eles tentarem descobrir o que diria o laudo do exame cadavérico de Cláudia e que não havia sido divulgado. A ideia era verificar se a história que Michel contara ao pai, Egon, e depois aos 2 especialistas era verdadeira. Saca? Que a família desconfiava do filho e fez uma investigação pra saber se eles estavam mentindo ou não. Porque aí você vê a índole do cara, né? Que ele estava acostumado a dele falar merda, falar mentir e coisa. Porque ele tava sempre envolvido em alguma coisa, né? Exato. Então, né? Bom, o suspeito decidiu culpar a vítima por sua morte, claro, afirmando que a jovem teria misturado drogas e álcools e morrera de overdose, antes de fazer uma homenagem a Truá com ele e coro. Mostrando os próprios dedos feridos, Michel disse que tentou desenrolar a língua da moça com convulsões. Mano, a mulher tá desfigurada, mas foi porque overdose?
Desde quando a overdose desfigura alguém, pelo amor de Cara, Deus. espancada, sabe? Tipo, nossa, mano. E assim, que nem eu falei, eu omiti muita coisa. Inclusive, tipo, gente, se quiserem se aprofundar, vão lá nos podcasts que eu fiz, foi mais por cima, né? Uhum. E tal, sobre esse caso. Mas no podcast tem uma parte que descrevem mais, né? Que é mais descritivo. Sim, tem o laudo, que, gente, tudo, né? é horrível, assim. Você fica agoniada, assim. Tanto que eu acho até importante que um dos profissionais que eles entrevistam atualmente, né, pra revisar o laudo, ele fala, hoje em dia a gente chamaria isso aqui de tortura. Não é só espancamento, ela passou por uma sessão de tortura. Então, pra você ver o tamanho da violência, né, que foi. E, bom, essa acabou se tornando a versão oficial do Michel Frank, dizendo que, abre aspas, somente 3 semanas depois da festa do filme foi apresentado a ela quando veio ao meu apartamento com Pedro Rovai, fecha aspas. Em outro sábado, dia 23 de julho, havia muito movimento na casa e muito pó, como de hábito, e a Cláudia lhe telefonara perguntando se o seu namorado estava por lá. E ele não estava. Ainda assim, o Michel a convidou para vir e, combinado com o Jorge Kur, sugeriu que ela trouxesse uma amiga. Uhum. O Michel e Jorge estavam na companhia de Daniele Labelle, na mesa de carteado, entre algumas outras pessoas, depois de fazer muitas perguntas sobre o jogo, sem participar dele. Cláudia alegou que estava se sentindo mal, pois tinha bebido demais. Michel a acompanhou ao banheiro, onde foi amparado por Bernadette Simonelli. Recuperada do mal-estar, Cláudia voltou à sala. Quero puxar o fumo, pediu a Michel. Ele respondeu que não haveria problema desde que ela fumasse num dos quartos, bem longe dele, que não tolerava cheiro de fumaça. Depois ela voltou à sala pedindo outras coisas. Michel contou ao pai na segunda-feira seguinte. Foi isso que ele falou, né? Pro pai. Uhum. Assim que Daniel Labelle se retirou para o quarto de hóspedes, alegando não ter condições de continuar o jogo, Michel e Jorge decidiram fazer uma visita a Cláudia. Fomos lá com a intenção de fazer sexo, contou Michel, mas como tínhamos consumido muito pó, não conseguimos ereção. De repente, continuou Michel, eis que a Cláudia desaba na cama, com evidentes sinais de overdose, corpo tremendo, os dentes trincados, a boca totalmente fechada. Abre aspas. Fizemos de tudo para salvá-la, pois ela provavelmente havia enrolado a língua, enquanto Jorge tentava reanimá-la aplicando choques elétricos com fio desencapado da luminária. Eu coloquei as mãos dentro de sua boca para desenrolar sua língua. Mano, que história mirabolante, cara. Tipo... Não, tipo, a pessoa está tendo uma overdose, você vai, pega uma faca, desencapa um fio. Não é assim. Não existe. Pelo amor de Deus. Se a pessoa tá tendo overdose, é imediato, cara. Sim. E como que você vai pegar uma lâmpada, você acha que vai dar choque suficiente? Enfim. O barulho produzido pela operação de salvamento acordou o Daniel. Antônito, ele se deparou-se da porta do quarto com uma cena que parecia ser de homenagem a Troyes. Foi Jorge quem o trouxe de volta à realidade. Ele está morto, disse ele em francês. Eu não sei falar, tá? Obviamente. Jorge e Michel pediram ajuda a Labelle, mas ele se apavorou com a situação, vestiu-se e saiu. O pai de Michel acompanhava o relato com evidente tensão e ansiedade. Tipo, mano... acreditamos sim que foi isso que aconteceu. Isso tudo, tá, gente? Não é... É o que o... É o que ele conta, né? É o que o Michel contou para o pai, né? Preocupados em nos envolver num processo por drogas, decidimos nos livrar do corpo, contou Michel. Gente, a seguir passaram um pente fino no apartamento, tirando todas as drogas possíveis de vista. E antes que pudesse iniciar o processo de ocultação do cadáver de Cláudia, Michel caiu em sono profundo, segundo ele, devido à ingestão de comprimidos de Mandrix. Tava todo mundo drogado, mano. Sim, isso eu acredito. A única coisa que eu acredito é que eles estavam chapadaços. Uhum. Por volta das 13 horas de domingo, Michel teria acordado, disposto a resolver o problema imediatamente. E aí o Jorge, que era pescador nas horas vagas, alegou conhecer vários bons locais de onde jogar o corpo ao mar. Michel propôs fazer primeiro uma incursão sem o corpo para descobrir o melhor local. O Jorge avisou que seu carro estava com pouca gasolina e o carro do Michel também. E aos domingos, nessa época, né, os postos não abriam. E era a política de racionamento de combustíveis que foi inaugurada em 73, no contexto das crises do petróleo.
Então eles estavam com um problema, né? Aí pra resolver como se livrar de um corpo sem gasolina. Foi convocado Moisés, gerente da imobiliária suíça. Ele transferiu a gasolina de seu carro para a Brasília de Michel. Antes de saírem para dar um rolê, Michel e Jorge ligaram o ar-condicionado do quarto onde Cláudia jazia inerte. Tipo, pra não cheirar, né? Corpo. Somente por volta das 22h30, eles envolveram o corpo de Cláudia num lençol e socaram dentro de uma mala. Não conseguiram, no entanto, levá-la, razão pela qual chamaram uma moça que trabalhava na casa para ajudá-los a carregar do terceiro andar até o térreo, pela escada e daí até o carro. Mano... E assim, tudo isso já foi contestado por muitas testemunhas, tá, gente? Inclusive, mais pra frente, eu não sei se você botou aqui, mas tem o que o detetive Varvar acredita que foi o que aconteceu, né? E que eu também acho que faz mais sentido. Bom, o chapéu dos pescadores não era o primeiro objetivo deles. Eles acabaram optando por ele depois de se perderem na Rio Santos. Porque eles estavam preocupados com a gasolina. Eles se perderam, viram, a gente já tá aí gastando muita gasolina, daqui a pouco a gente vai ficar sem e tá com um carro um corpo dentro do carro, né? Então, para terem certeza de que o corpo jogado ia afundar no mar, eles amarraram uma bolsa de couro marrom da marca Favo, cheia de pedras, e atiraram de uns 80 metros de altura. Na segunda-feira, o Michel pediu que o seu amigo Jorge Cour o levasse a 2 lugares: ao médico para tratar das feridas em suas mãos e ao apartamento dos amigos Carlo e Bernadette Simonelli. Na visita, o Michel contou aos amigos que tinha ocorrido em seu apartamento no fim de semana e pediu ajuda. Na terça-feira, logo de manhã, Carlo Simonelli começou a atender ao pedido de socorro do amigo. Levou ao escritório do industrial Egon Frank, pai de Michel, e ao dono da fábrica de relógios Bonden, Michel contou a versão da história, que é essa daí que a gente acabou de falar, né? Egon Frank, depois de ouvir a história do filho, pediu ao sócio minoritário da Bonden, João Batista, que checasse com um médico se era possível acontecer o que o Michel contara. Foi marcada numa nova reunião para daí 2 dias, quinta-feira. O encontro desta vez foi no apartamento do diretor da Bonden, José Milfont, na Praia do Flamengo. Presentes os advogados Evaristos Moraes Filhos e Jorge Tavares e o patologista Domingos de Paola, convidado por ser amigo de João Batista, e seu amigo Luiz Antônio Portugal Machado. Para de Paola, a história de Michel era plausível. Cláudia realmente poderia ter tido morte acidental por overdose, e o ferimento em suas mãos produto de atrito com seus dentes na tentativa de desenrolar a língua. Prometeu, ainda, preparar um parecer que sustentasse a versão do filho de Egon. Mano, os caras já planejaram toda a defesa. 3 advogados do cara, tudo ali, ó. Tudo ali. E peritos também, né? Inclusive, no podcast tem o relato, né, de um cara que o Egon procurou, porque ele fez um comentário, assim, para um jornal, dizendo, pode ser possível acontecer tal coisa, não é provável, mas pode acontecer. E aí o cara foi lá, o pai do Michel, e falou assim pra ele, quanto você quiser, que, tipo, que seria equivalente hoje a R$1 milhão, sabe? Eu te pago pra você falar esse julgamento e fazer um parecer aí pra mim. E o cara, tipo, não se vendeu, sabe? Não vendeu a honra dele e a ética médica, né? De fazer um negócio desse. Então, assim, ele comprava quem ele quisesse. Então, você pode comprar um laudo que você quiser. Você tem dinheiro, então, né? Era essa estratégia. O entra e sai de usuários de drogas no apartamento do Michel, no Leblon, não era segredo. Então, de início, parecia, assim, um relato verossímil, né? Mas aí saiu o resultado do exame cadavérico. Onde tem droga, obviamente, pode ter a possibilidade de ter uma overdose. Sim, Até claro. então. Né? Se não fosse o resultado do exame, né? Da autópsia, que dizia que não só a Cláudia foi esganada, mas ela também foi violentada e espancada. E o mais importante de tudo, não havia consumido droga nenhuma. Como ela teve uma overdose... E aí veio aí... como é que ela teve uma overdose sem consumir droga? Que história é essa, né? Mano, e tipo assim, a coisa mais básica já refuta o bagulho dele. Não precisa de muito, sabe? Não.
o advogado e o perito, vendo as contradições entre o documento e o que dizia o cliente, desistiram do caso. Eu achei muito incrível isso. O advogado falou, não, eu preciso ver o laudo, né, antes de ver se eu aceito o caso ou não, da defesa. E aí, quando ele viu o laudo e viu lá todas as lesões e tudo que a Cláudia sofreu, ele falou, não, eu não consigo defender. E aí, tanto que no podcast tem, né, essa declaração dele, que ele até falou, ó, a única defesa que eu faria é ele admitir o assassinato, né, ele assumir a responsabilidade com como é que fala aqui? Sob influência, não era? Isso, sob influência, ele estava muito drogado, enfim. Mas, ainda assim, né, confessando. E aí eles não aceitaram, falaram que não, ele não ia confessar nada. E aí ele falou, não, então eu não tenho, também não vendo minha ética pra defender isso. Se você não tem escrúpulos, né? Então... exato. Bom, o Michel e o Kurt continuaram insistindo na tese de overdose mesmo aí, sendo obviamente falso. Os laudos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli são taxativos. Afirmam que a Cláudia foi morta no local, pois havia sangue sobre as pedras. Declararam também que ela morreu por asfixia mecânica. Viam-se claramente as marcas dos dedos a olho nu em seu pescoço. Uma mentira contada muitas vezes ganha status de verdade. Essa é a frase do detetive Jamil Vavar, então responsável pelo 2º setor de delegacia de homicídios. Numa entrevista, a repórter Maria Elisa Alves, do Globo, já em 2015, ao relembrar o episódio. Abre aspas, né? Cláudia foi à casa de Michel Frank, achando que iria encontrar um namoradinho numa festa. Acabou dormindo, esperando o rapaz até tarde. Não houve festa. Ao amanhecer, ela foi com Michel e Kurt até a Avenida Niemeyer. Kurt quis mostrar onde pescava, e lá na encosta os dois tentaram violentá-la. Ela resistiu, e Michel esganou a moça. Quando os dois voltaram com a sacola com pedras para afundar o corpo, foram vistos pelo operário. Um oficial da aeronáutica também viu o trio andando pela mureta. E pronto, gente. É isso. É isso, ele explica bem certinho no podcast, na entrevista. Sim, ele com mais detalhes. Que esse outro pescador, né, que viu eles foi durante a tarde, né, no domingo à tarde. Então, e ele viu a Cláudia viva com os dois, andando por uma mureta próxima a uma gruta que tinha lá, né. E aí, o que ele acha que aconteceu assim, eles tentaram estuprar ela na gruta, e ela revidou, porque o Michel tinha ferimentos, né, que são relacionados à defesa aí da pessoa que ele está atacando. E eles mataram ela na gruta, voltaram depois, né, botaram no carro pra que tentar é aquela cena que local. o outro vê, né, de madrugada, que acha estranho eles voltarem com uma mala do nada, enfim. Exato. Então, com certeza foi isso que aconteceu. Até porque eu acho que teria mais sinais, mais evidências no apartamento, né? Se eles tivessem assassinado ela lá. Porque foi um ataque muito violento. Eles torturaram ela, né? Então, eu acho que a polícia, se fez busca no apartamento, com certeza iria encontrar mais coisas, sabe? Se ela tivesse... Por mais que eles tentassem limpar e tudo mais, ia ter algo. Exato. Né? E... Bom... Foi o detetive Jamil Vavar que, 48 horas depois do crime, já havia descoberto tudo. E em declaração publicada em 1986, afirma: houve um embalo de tóxico na casa de Frank. No dia seguinte, Frank e Kurt, cheios de cocaína, caminhavam em cima de uma mureta na Avenida Niemeyer e resolveram então estrupá-la ali mesmo. Ela resistiu, ameaçou denunciar o que vira no apartamento no dia anterior. Michel vendendo bastante pó. Também faz muito sentido, sabe? Exato. Segundo o investigador Jamil Vavar, a Cláudia, já cansada de esperar o seu namorado, Frank e Kurt insistem para que ela fique e depois de um certo tempo os três saem do apartamento na parte da tarde, como relatado pelo porteiro do prédio, e vão para a casa na qual o Jorge Kurt costumava pescar. E aí nesse local, chamado Chapéu do Pescador, ainda segundo Vavar, ambos tentaram violentar a Cláudia e ela reage e dá vários arranhões em Michel Frank, e o exame de corpo de delito mostra o Frank com arranhões, mas o Kurt não.
foi quando Frank a enforcou e a Cláudia caiu desacordada no chão. Um oficial da aeronáutica que pescava perto do local durante as investigações relatou que viu quando os 3 passaram alegres perto de onde ele estava e depois também viu apenas os 2 homens retornando com cara de preocupação. Mano, os caras são tão... achando que eles são tão impunes que eles passaram por um monte de lugar onde era visível que tinha testemunhas. Sim. E ainda assim, eles vão com outra narrativa, né? Ainda assim. É aquilo, né? Quem tem dinheiro dificilmente é responsabilizado. Acho que não vai dar nada também, né? É uma vida que nunca deu nada, sabe? É uma vida de impunidade. Você faz o que você quiser, né? Então, acho que é isso. É a segurança de ter muito dinheiro. Você pode fazer o que você quiser. O detetive contou que os policiais foram subornados pelo pai de Michel Frank e que isso possibilitou a fuga do suspeito, que tinha dupla nacionalidade, brasileira e suíça, sabe? Isso daí eu gosto que o Varvar, ele fala disso também, sabe? No podcast. O poder e as relações do pai de Frank falaram mais alto a ponto de Varvar ser afastado das investigações por meio de uma decisão publicada no Boletim de Segurança Pública. O detetive ligou para o pai de Cláudia dizendo: o negócio envolve muita gente da alta, com muito dinheiro. O delegado Heber Murtinho já deu a entender que eu vou ser substituído. Mas não tem problema não. Já sei de tudo. Quem matou sua filha e onde ela foi morta. Já pensou, mano? Você recebe? Cara, 48 horas, né? Não foi difícil, realmente. Tinha todas as provas lá, né? E aí, quando ele descobriu quem que tá envolvido, né? Quem que matou ela, que foi o filho do milionário, aí que, né, a família começou a mexer os pauzinhos ali, mandar dinheiro, né, chamar os contatinhos ali da ditadura, dos generais, enfim, dos governos, e ele foi afastado por ter feito o trabalho dele tão bem que ele encontrou em 48 horas. Não, e eu acho foda que esse lance dele ligar pro pai da menina, sabe? Tipo, meio que justificando, meio falando, olha, eu tentei aqui, mas... fiz o meu trabalho. Inclusive, ele fala, né, que ele foi afastado porque ele é descrito, né, até hoje como incorruptível, porque ele sempre fala que ele trabalhava como policial, como detetive, porque ele gostava. Ele não precisava daquilo. A família dele tem, sei lá, dona de sei lá o que, assim, mercado, não sei. Eles têm uma empresa própria, assim, então, tipo... Ele não precisava daquilo, sabe? Ele não precisava... Ele não quer dinheiro, ele não quer ficar rico. Ele faz aquilo porque ele gosta. Então, ele não é uma pessoa que pode ser comprada, né? Como muitos ali dentro da polícia. Então, o único jeito deles é afastar, né? Ele do caso. Então, é muito triste isso. Quando você vê, finalmente, um policial bom ali fazendo o trabalho dele, o cara toma uma rasteira de dentro da própria polícia, né? Pra você ver como o sistema realmente está cagando para quem não tem dinheiro, né? Então, exato. É muito triste. 2 meses depois do crime, né, o Frank já estava na Suíça, para onde ele seguiu via Buenos Aires. Na capital argentina, deu uma de suas poucas entrevistas defendendo-se. Não sou um monstro assassino que estão querendo fazer de mim. Cara, dá muito ódio essa entrevista dele. Muito, assim. Sim. É porque ele fala assim, eu não vou pedir perdão pra família da Cláudia, porque acho que é imperdoável o que eu fiz, mas eu só quero dizer que ela não sofreu. Cara, você torturou a menina. Você torturou ela. Torturou ela, cara. Como assim ela não sofreu? Vai tomar no cu, mano. Sério, assim, psicopata. O que é sofrimento pra você, sabe? Completamente psicopata, cara. Diante da comoção da sociedade e da pressão da imprensa, o governo da Suíça prendeu Michel, mesmo sem o pedido oficial do Brasil. Afinal, era ditadura, né? A família Frank molhou a mãozinha do governo. Mas, assim, ele não ficou muito tempo preso, não. Porque, né, o governo brasileiro não enviou os documentos. Que beleza, né? Olha só. E nem fez acusação formal. Assim, o juiz de instrução de Zurique libertou ele em dezembro de 77. Ou seja, continuou de boinha na Suíça. Dele. Playboy na Suíça. E em 1980, enquanto o Michel trabalhava na Suíça, o Jorge Kur era julgado no Brasil. E embora fotos do pescoço da Cláudia com marcas de polegares tenham sido anexadas ao processo, ele foi absolvido no dia 1º de dezembro, por 6-1 da acusação de homicídio e violência sexual. Porque também alegaram na época, como ele não tinha nenhum ferimento,
Ele não envolveu, né? Não estava envolvido no assassinato dela. Mas, porra, né? Estava junto, estava metendo louco junto. Ajudou a se livrar do corpo, enfim. Ele recebeu punição de 2 anos de prisão por ocultação de cadáver, mas como ele já tinha ficado detido há 3 anos, ele foi solto imediatamente após a sentença. E é isso. Assim, esse caso é realmente um grande soco no estômago, né? Daí, retrato da impunidade. É um sabor muito amargo esse caso. Cara, é muita revolta, cara. É muita revolta, porque você pega, assim, a família dela, o quanto eles tentaram, sabe, justiça. E é muito triste você ver quando uma família acredita na justiça e toma uma dessa, sabe? Uhum. Tipo, eles querem acreditar que o assassino vai ser preso, vai ser condenado, mas não. Não. A justiça da Suíça recebeu cópias do processo, mas entendeu que não havia prova para acusar o Michel de homicídio e o condenou em 81 a 2 meses de prisão por uso de entorpecentes. Em 17 de setembro de 89, ele foi assassinado com 4 tiros no rosto, após discutir com um casal que tinha ido cheirar cocaína em seu apartamento, no Zurique. Seu corpo estava entre uma máquina de lavar e outra de secar. A família não foi ao enterro, acompanhado apenas por um advogado, um policial e o analista de Michel. Mano... Nem a família quer esse pedaço de bosta, né, cara? Nem a família. Pessoa horrorosa. Não é que a família não tem condições de ir na Suíça ver o velório. Porra, tem? Eles não querem. O cara era realmente a escória, assim, era, sabe? Um lixo humano. Lixo humano. Egon, o pai, morreu em 2005. A última notícia que se teve de Jorge Skur é que ele abriu um salão em Niterói. Abre aspas, quero viver além dos 90 para ver os assassinos da minha filha condenados, declarou o pai de Cláudia. A imprensa não sossegou com o fato e os pais de Cláudia Lessin sempre abriam as portas a ela. Muito triste, mano, também essa luta dos pais, sabe? Sim. Porque é isso, eles também eram julgados, tipo, tua filha era uma vagabunda. Inclusive, é isso muito que é falado, assim, dentro do podcast, né? Uhum. Mas do quão que a imagem da Cláudia... por já ter namorados, por morar fora e, tipo, ter vivido uma vida sozinha fora do país, por gostar de beber, por gostar de festa, o quanto que ela era vista como vagabunda. E é um bagulho tão bizarro que a própria irmã da Cláudia, que é famosa, no começo tinha receio de falar do que a irmã sofreu, sabe? Sim, é muito triste. E é isso, né? Tipo... completamente culpabilizada pelo próprio assassinato, né? Uhum. É muito triste. Em 78, o nome da Cláudia apareceu em um outdoor vencedor do primeiro concurso nacional de outdoor como parte de uma campanha antitóxico. E a peça dizia Cláudia Lessin Rodrigues, que todos os pais dessa cidade jamais se esqueçam deste nome. E o crime gerou o filme O Caso Cláudia, dirigido por Miguel Borges, em 79. Esse filme, inclusive, é bem criticado, viu? Porque foi um filme de 79 e meio que sensualizaram, sabe? Claro, né? Ela vai ser a femme fatale, né? Exato. E eu acho triste que a Márcia, né, que é a irmã dela, tipo, ela ficou traumatizada a ponto de ela não seguiu carreira, né? Uhum. Ela largou, assim, a carreira de atriz, ela realmente perdeu a vontade de atuar e tal, e ela conta como isso afetou muito ela, né? E é isso, gente. Eu tô muito... só fiquei muito triste quando eu terminei o podcast e agora tô triste terminando esse episódio, porque é muito revoltante esse caso. Eu acho que, tipo, esse podcast, né? No final, a gente só falando desse podcast, né? A gente lembrando o nome do podcast é O Caso, Últimos Passos. Porque esse podcast eu acho que pega principalmente, se você for mulher, assim, porque você se coloca muito nesse lugar de que, tipo, basicamente, a Cláudia vivia da mesma maneira que a gente vive hoje em dia. Uhum. Sabe? Ela não fez nada de mais nem nada de menos, sabe? Tipo, às vezes os pais discutiam com ela, porque ela voltava tarde, tinha umas coisas assim, né, que é falado. Mas, pô, até a gente, sabe? Então, eu acho que o triste também do podcast é que a todo momento é pautado o quanto que como que a sociedade via a Cláudia como um ser de
sei lá, segunda qualidade, sabe? Uhum. Sub-humano, né? Exato, entendeu? Tipo, a Cláudia morreu por causa disso, entendeu? Porque ela era desse jeito, né? Tipo, a mulher completamente torturada, né? Que nem eu falei. Eu não coloquei todas as partes aqui, gente, porque eu achei pesado. Muito horrível. Assim, e aí... Se você quer realmente saber, tem lá nesse podcast que a gente tá comentando o episódio. Exatamente, porque lá eles detalham melhor, né? Porque a maneira que o corpo dela é encontrado é uma maneira tão horrorosa, tão... enfim, sabe? Há membros que não há parte no corpo, só pra vocês terem noção, sabe? E aí você fica, mano, não é possível que o cara mete esse louco e acha que vai sair impune e sai impune. Isso que é o ódio, sabe? Enfim, quando eu vi esse podcast, eu fiquei com raiva. Por isso que eu quis transmitir essa raiva aqui pra vocês. Estamos agora passando raiva, todos juntos, passando raiva dessa desgraça que é a justiça, né? Burguesa aí, pra quem tem dinheiro. Então é isso, gente. Comentem aí o que vocês acham. Eu não conhecia o caso. Eu fiquei muito, muito revoltada. Porque o da Ângela Diniz, a gente tem mais cobertura, né? Do assassinato dela. Enfim, é uma conversa que se tem mais hoje em dia. Mas esse caso, realmente, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fiquei muito revoltada. Porque também merece ter tanto espaço, né, quanto qualquer outro caso aí de feminicídio. Mas é isso, gente. Deixa aí seu comentário. E vamos para os comentários do último episódio. Vamos, galera. Que foi do Mortes Bizarras 2. Bora lá. Um ponto importante que eu acho que do episódio da Vitória, sei lá o que foi o Mini, uma pessoa falou que não existe garota de programa como Dominatrix. Foi um pontinho. Existem garotos de programas que inventam de dar um tapa. Nós domis não somos GPs, não tem nada a ver. E é isso, gente, só informe. Sim. Só muito informe. bom, muito bom. Obrigada pela elucidação, Pete. Tá. Também não sabia, não. Realmente. Muito bom saber. Bom saber. São porque eu acho que talvez esse conceito de fetiche... É que o fetiche pode, sim, ser uma trabalhadora sexual, mas não necessariamente ela vai ter uma dinâmica sexual. Sim, exato. Faz sentido. Eu acho que é outra categoria, né? Dentro do trabalho sexual. Enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Pete. O episódio, então, das mortes bizarras. Adoro que teve gente confusa que chegou agora no podcast e não entendeu. Gente, teve uma galera... Eu acho que, assim, os fãs do 1001 Crimes, que já sabem que a gente faz esses episódios assim, amaram. Só que teve a galera que eu acho que caiu de paraquedas e, assim, nos odiaram de tal maneira, assim. Gente, vocês têm que ouvir os episódios mais antigos de Creepypasta, que aí a gente tá totalmente sem filtro, sem nada, assim, né? Ou senão, gente, a gente é de boa, tá? Dê uma segunda chance para nós, tá? Não fique assustado logo, né? Bom, é isso. Eu vou começar no Instagram com o comentário do Lucas Huberto, nosso querido apoiador. Primeiro apoiador do podcast. Beijo pro Lucas. Beijo, E Lucas. ele falou assim: ouvindo e triste que não acompanha a gravação, já que Caratinga tem uma das mortes bizarras do mundo. Inclusive estava na minha lista e eu não coloquei, não sabia que era em Caratinga. Que é: um homem morreu após uma vaca cair em cima dele. É isso, gente. O cara estava dormindo com a esposa na cama e a vaca caiu em cima dele. E tanto a esposa quanto a vaca sobreviveram e ele morreu. A casa ficava perto de uma encosta e a vaca subiu no telhado e caiu em cima dele. Isso foi em Caratinga. E, gente, uma coisa que eu acho importante, atentarem ao tempo que isso aconteceu. Tipo, vocês riram do idoso. Foi em 1700, cara.
O idoso já reencarnou umas 50 mil vezes aqui, ó. Pô, deixa a gente ir, passou muito tempo, gente. A gente faz caso antigão pra gente poder rir, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque só isso... Entendeu? E aí eu queria dizer assim que vocês que estão me zoando, porque eu pensei, e se bebesse água? A Vitória falou assim, e se bebesse água, Jéssica, eu te amo. A incredulidade da Bruna ouvindo. Eu demorei pra processar o que vocês estavam perguntando. Como assim se ele beber água, amiga? O que vai acontecer se ele beber água? Ai, deixa eu terminar o comentário do Lucas aqui, ó. Ele falou, sobre o padre do balão, fico com dó, mas lembre-se que por trás de toda a morte em escaladas, havia antes uma pessoa muito motivada. Não é porque tinha um objetivo que a ideia ficou menos ruim. É isso, né? A mensagem do dia. Todo o corpo no Everest já foi uma pessoa muito motivada. Eu adoro essa frase, assim, pra mim, sabe? Muito bom. É muito, muito inspiradora. Outra coisa aqui é que tem uma pessoa que chama Camila de la Beta, falou, Bruna, temos a mesma idade e morei em Frederico quando eu tinha 13 anos. Numa dessas, a gente se conheceu naquele cu de mundo. Gente, Camila! Como assim? Manda aí, onde você estudava aquelas, né, pede doxing da menina. Mas provavelmente, se a gente estudou na mesma escola... A gente se conheceu. E a Nathalie se compadeceu e falou, alguém, por favor, dê um saquinho de Cosme e Damião para a Bruna. Gente, tem gente me convidando em Porto Alegre pra ir. Todo mundo ficou incrédulo. Ai, eu não lembro onde que eu vi um comentário de alguém falando que... acho que na cidade perto de Frederico tem bastante terreiro e tipo... Não, amiga, foi o Diogo, que é meu amigo, que também é de lá. Ele comentou isso no Instagram. Depois que saí de Frederico, descobri que em cidades da região, ela é mais conhecida pelos terreiros de Umbanda do que pela Igreja Católica. Olha e eu não só. sabia disso também. Porque é um negócio muito escondido. É muito escondido. Mas é porque lá. assim, tem uma máxima que eu acho horrorosa, que é terreiro bom é terreiro longe. Porque o que acontece? Você vai estar de boa. Aí sua amiga, vai ter uma festa no terreiro. E é uma delícia a festa de terreiro, gente. Das massas. Aí você fala, vão na festa do terreiro. Aí você pega uma balsa, um ônibus, um negocinho. Pega um Uber, e o Uber falando que não, se soubesse, não ia te levar. Entendeu? É verdade. Então, assim, tem isso também, né? Mas, você perdeu, ou seja, uma infância talvez um pouquinho mais feliz. Porque no Brasil, querendo ou não, tem ainda o rolê do Halloween, mas não é muito seguro, né, minha filha? Não vou jogar criança e falar, vai lá, porra, não. Vai não vou, bater na parte estranha. Exato. Mas o Cosme Damião é muito querido, né? E é muito bom, é muito gostosinho. Pena, cara, porque é docinho brasileiro. Docinho brasileiro, sabe? Mas então... mocotózinho rosa e branco. Que sabor de açúcar. É muito a questão porque é uma cidade super conservadora, né? Óbvio, então tem a questão do preconceito religioso, intolerância religiosa, né? Com religiões de matriz africana. Então, é um negócio que é mal visto, né? Então, se a pessoa participa, ela não pode mostrar socialmente que ela participa daquela religião. Não é escondido, realmente. Eu também não sabia dessa informação que... Frederico, é o point da Umbanda. Inclusive, a Lê falou aqui, ó, se tiver um dia em Porto Alegre, no mês de outubro, fala que vamos numa festa de Cosme. É muito legal ver a criançada ganhando doce. É muito bom. Eu quero, eu tem um problema, não é um problema, não é um problema. Caso você vá na festa das crianças de Cosme e Damião, existem os heresinhos. O que são os herês, né? Aí, simplesmente, algumas pessoas recebem herês, recebem crianças, sabe? E do nada, você tá assim, aí vem um herê e ele quer enfiar um bolo na tua boca. E ai de você, se você negar aquele bolo molhado com guaraná na tua boca. Que delícia. Ai, quem é que vai negar isso, E uma dica, minhas meninas, principalmente meninas. Evitem, quando o herê fala que vai te dar um presente, não digam sim, tá? Obrigada. Fica a dica. Porque senão aí vem nenenzinhos, viu? E não é zoeira não, viu? Tem uma amiga minha que a gente foi numa festa. Eu tipo assim, ó. Ela tinha começado a namorar com o namorado fazia uns 10 dias. E ela tinha problema de ovário policístico, sabe? Enfim. Mas ela tomava anticoncepcional e eles usavam camisinha. E ela tinha ovário policístico. Gente, quando é pra A gente foi pra festa de herê. Aí ela falou assim, ai que fofinho. Eu falei, o que foi? Aquele herê veio e falou assim, tia, você quer um presente? Eu falei, quero. Aí ele me abraçou e falou, logo mais vai chegar.
Aí eu falei, amiga... Amiga, assim, ele te deu agora, está no seu útero, né? Só que aí eu falei assim, eu não vou falar nada, porque eu vou assustar a menina. Eu vou assustar a garota, né? Não vou assustar. Então eu vou falar, ai, amiga, é isso, né? Sobre isso. Maravilhoso. Daqui 9 meses você recebe presentinho. Que bom, né? Os espíritos estão te dando coisa boa. Deu menos de um mês, ela... Meu Deus, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? A médica falou, mas não teria como. E teve. Gente. Hoje em dia, o Presentinho de Gerê tem 6 anos. Muito bom, né? O nome dele. Presentinho de Gerê. Herezinho. Não, ela falou assim que toda vez que, tipo, tem festa, ela vai lá e fala pra ele dar doce, porque fala, só por causa deles que você tá vivo ainda. E aí ela falou assim, e na época ela começou a frequentar esse terreiro que a gente ia, né? E aí ela falava assim que toda vez que tinha festa que o Eri ia, né? Ele virava assim pra ela e falou assim, gostou do presente? Gostou do presente, tia? Da puta ainda, né, cara? Nossa, mano, ainda fica zoando com a tua cara, né? Não basta te dar a criança. Tem gente, enfim, casos aleatórios, né? Acredita aí quem quer, mas é isso. Muito bom. Mas é isso. É o comentário do... deixa eu ver aqui. Eu ler o do Raul rapidão, que é: se você participava de eventos de animes nos anos 2010, parabéns. Além de sobreviver a maquiagens duvidosas, você também sobreviveu ao Muka Muriçoca. Existia, de fato, o Muka Muriçoca fazendo aqueles lances do beijo ou não beija. E era a coisa mais vergonhosa que existia da face da Terra. Porque era um bando de nerd. Nossa, nerd. E não é que nerd não transa. Não é que o otaku não transa. É porque é uma epítome de vergonha alheia. Nossa, é muito... Porque a gente não sabe o que está fazendo, né? A gente não sabe socializar direito, entendeu? Já começa não sabe do que gosta, não sabe nada. Na época, a maioria da galera que se encontrava nesses eventos de anime, a gente se conhecia no Skype, entende? Então eu chegava pessoalmente, a gente não sabia socializar. A gente não sabia lidar como ser humano. Entendeu? É isso aí. Nossa, hoje mesmo tinha um post no Blue Sky. Gente, estamos no Blue Sky, abandona o Twitter. Foda essa merda aí. Mas a gente tá no Twitter também, tá, gente? Também estamos lá, mas enfim. Era alguém postando assim, o seu adolescente estaria orgulhoso de quem você é hoje em dia? Porra, se foda eu adolescente, eu era terrível, cara. Tipo, era uma pessoa, eu era uma bosta. Eu era uma pick me girl, sabe aquela menina? Eu sou diferente das outras. Era eu, assim. Então, amiga, eu era otakus, mais pick me girl. Eu era. Eu também gosto de anime, garotas também gostam de anime. Garotas também jogam CS. Eu era assim, só que com jogo e RPG e coisa. Ai, meninas também jogam CS. Eu gosto de jogar, eu não sou igual às outras. E é isso. Abriu o Mickey. Foda, adolescente. Nossa, horroroso. Abriu o Mickey e aí... meu Deus, você é uma menina. Eu falava, ai, gente, para! Abriu o Mickey no meio do CS e ficava... Adolescente. Ai, gente, para! Se você é adolescente e escuta a gente, tá tudo bem, gente, vai passar. É só isso que eu tenho a dizer. Vai passar, vai ficar bem, vai melhorar, sério. Ai, os caras querem ficar comigo porque eu sou gamer. Vai ficar melhor. Eu sou muito gamer. Ai, gente, é horrível. A pior fase da vida é essa, mas passa. Não é assim, a pior não, porque... A gente não precisa pensar... agora, entendeu? Que eu não tenho que pagar conta, sabe? Verdade. É uma boa fase, não é tudo de ruim. Adolescente é meio ridículo. Você tem liberdade. É ridícula. Você tem que abraçar isso, né? Ser ridículo. Ser adolescente é ser ridículo. Então, quando você crescer, você percebe isso, mas... Apesar que a gente tá numa onda de adolescente crente que tá me estressando. Não, mas aí nem a gente, né? Eu não é nem crente, desculpa aí, galera. Não é nem adolescente crente, perdão aí. É adolescente conservador. Sabe? Sim, adolescente conservador. Exato, adolescente Damares. Então, esses aí que ficariam horrorizados comigo indo no show do Matanza. Eu fui no Velhas Virgens de Carnaval. Nossa, eu amava Carnavelhas. Sabe o que foi? Ano retrasado, eu tava aqui no centro de São Paulo, eu tava no bloco da Baticu. E aí, do nada, a gente foi no banheiro, sabe quando passa o bloco e vem outra seguida? Era o Carnavelhas. É muito divertido, muito gente. Carnavelhas é maravilhoso. Se tiver a oportunidade, vai, porque é muito bom. É muito bom. Mas é isso. Gente. Tem e-mail? Tem alguma coisa? Tem e-mail. Peraí, verdade. Mas a gente já falou demais. Mas fica aí, ó. Se você ficou aí até agora,
A gente recebeu vários e-mails. Enquanto você abre e-mail, nesse sábado fui ver o show da Lineker, maravilhoso, o álbum Caju é lindo. Mas, no sábado, eu fui num show que é do Chorões da Pisadinha, é muito bom. Porque eles fazem brega misturado com, tipo, não só emo dos anos 2000, mas também, tipo, Charlie Brown, CPM22, Pitty. E é muito bom fazer as coreografias de quem não tem teste de vidro, que atira a primeira pedra. Muito bom. Muito bom. Gente, vou ler o comentário da Sandy, que a gente recebeu o e-mail. Olá, meninas! Meu nome é Sandy, tenho 33 anos e hoje acabei de ouvir o último episódio lançado de vocês, Mortes Bizarras 2. Sou ouvinte desde 2021. Comecei lá do primeiro episódio, porém eu dou pausas bem grandes às vezes, pois a rotina me engole. Hoje finalmente estou atualizada. Conheci o 1001 quando a Jéssica entrou, mais ou menos, porque ela começou a falar sobre nas redes dela e eu a tinha no Facebook e Instagram há muitos anos. A conheci no famigerado grupo de Facebook. Meu Deus, eu tô com medo. Feminismo e política. É onde eu te conheci também, amiga. Exatamente. Olha aí, a gente esqueceu. Uniu muitas pessoas esse grupo aí, para o bem e para o mal também. Exatamente. Muitas tretas rolaram. Muito ódio, muito... Mano, essa menina que virou, sabe? Muita fofoca, gente. Até hoje dá umas fofocas maravilhosas. Época estranha de grupos de Facebook. Quem viveu sabe. Muito boa essa época. Muito horrível também, mas muito boa. Tem um carinho muito grande pela Jéssica. Acompanho ela aqui quietinha como uma boa fã. Beijos, Jéssica. Te admiro. Beijo. Eu nunca tinha ouvido podcast nenhum antes, me parecia estranho, e o de vocês foi o primeiro e me apaixonei logo de cara. O que geralmente os ouvintes dizem que estranho, que são os comentários das conversas entre vocês, na verdade foi o que me conquistou. Hoje, assim como muitos, sinto que são minhas amigas pessoais e eu aprendo muito ouvindo vocês. A voz da Bruna é extremamente agradável e a voz da Fabi, que eu também gosto de ouvir, estou sentindo falta, me faz acreditar que ela tem mais de 1,70. É só a voz, mas... Admiro muito todas vocês. Me sinto representada de forma diferente por cada uma. Sou muito fã de vocês e quando eu pego pra maratonar eu ouço o dia inteiro, quase sem pausas, tranquilamente. De vez em quando ouço sem fone no serviço e obrigo todos a ouvirem também, afinal, não é porque eu esqueci o fone que vou deixar de ouvir, not my problema. Ainda não consegui me tornar apoiadora, mas pretendo, não aceitando bem perder o 1001 filminhos. E assim que eu ouvi vocês disseram que Norelo paga por play, migrei pra ouvir de vocês por lá. Assim eu faço minha parte ajudando vocês a continuar com esse podcast que eu tanto amo. Gente. Nunca tinha escrito antes. Peraí, tá terminando. Ou comentado, porque eu queria ouvir logo, caso vocês lessem meu e-mail no final de algum episódio. Sou uma fã ouvinte quietinha, mas estou aqui sempre dando apoio. S2, beijo. Ai, um abraço enorme para todos. Até breve. Ai, obrigada, Sandy. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. E agora, gente, uma notícia boa, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente recebe também agora pelo Spotify. Gente, teve gente reclamando, tem muita propaganda. Por favor, ouçam as propagandas. Ouçam que a gente tá recebendo agora monetização, finalmente. Monetização pelas propagandas que a gente agora coloca. A gente consegue pagar o Mika! Pode bater palmas aí, Mika. Tadinho, ganhou o aumento depois de muito tempo. Porque justamente aí a gente tá tendo essa monetização. Então pode ficar pelo Spotify se você gosta. E é isso, os anúncios, eu sei que incomoda um pouco, porque atrapalha dar aquela quebra, né, no episódio. Mas é o que a gente pode fazer. É a hora que você tem pra encher a garrafinha de água. Exato, responder mensagem, enfim, mas é isso, é o que ajuda a gente, tá ajudando bastante a crescer o podcast, e é isso, né, agradecer todo mundo aí, então beijos, muito obrigada, gente. Muito obrigada. E fiquem ligados para os sorteios, de fim de ano, e em breve a gente vai anunciar também nossas férias, que eu não sei quando vai ser, mas vamos tirar aí vamos ter férias, Vamos ter férias, amiga? Claro que sim, a gente sempre tem férias. Né? Na verdade, nossas férias são bem curtas, vocês nem vão sentir saudade. É verdade, quando vocês vê, já porque no final das contas, por mais que seja, tipo assim, eu sempre esteja muito cansada e tudo mais, a Bruna também esteja com os corres dela, a gente gosta de fazer, né? Então. É verdade, a gente sente falta, é verdade. Sente falta.
Mas é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, pessoal!
Nossa, ficou uma bosta essa frase. Sabe quando você escreve meio sonolenta? Então vem aí. Bom, segundo o livro de Valério Não, Meinel... terminando aqui. Eu sou agora... Ai, desculpa, amiga. Nossa, a gente hoje tá foda, né? Antônito, ele deparou-se da porta do quarto com uma cena... Oh, caralho. Atônito, amiga.